Olá, irmãos, continuando aqui o nosso estudo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se gostar desta parte do estudo, dá um gostei também nesse vídeo para ajudar a engajar o nosso canal, que outras pessoas possam estar sendo edificadas através desse estudo. Então, voltando um pouquinho aqui, aprendemos que os falsos profetas estão aí, né? A gente leu, essa foi a resposta de Cristo, porque às vezes a gente pensa que a gente não vai ser enganado. É mesmo? Da onde você tirou essa ideia de que você não foi enganado, de que você pode estar sendo enganado? Da onde você tirou isso? Ah, mas o meu pastor é ungido, o meu pastor é um homem de Deus. É mesmo? Quem falou para você? Por ele ser um homem de Deus, ele não pode estar errado, não pode estar equivocado, ele não erra não. É um ser humano como qualquer um outro, que comete seus erros e as suas falhas, entendeu? Eu posso estar errado, eu posso errar também, entendeu? A gente tem que entender o seguinte: na Bíblia existe os dons do Espírito Santo. Tem uns que são chamados para ser pastores, e ser pastor é diferente de ser doutor da lei. Então, se você ler na passagem aqui, ó, vamos lá, Efésios 4:11. Veja só, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então às vezes a gente pensa que pastor, ele sabe tudo. Pastor, ele é apenas alguém que orienta o rebanho, ele direciona o rebanho. Agora, ele não é um doutor da lei. Doutor é diferente de pastor. O doutor, ele entende toda a lei. Ele pode até não ser pastor, ele pode não dirigir uma igreja, mas ele entende, ele interpreta a escritura conforme o seu contexto, o verdadeiro sentido do contexto e do significado das palavras, entendeu? Então, pastor não quer dizer nada, ele apenas cuida daquele rebanho para que este rebanho não se desvie. A função do pastor é essa, até porque muitas igrejas não exige nada de um pastor. A pessoa se converte hoje, daqui a 3 meses ele já é pastor, nem leu a Bíblia, nem estudou, nem fez teologia, nada, absolutamente nada, e ele já se é levantado pastor. Por quê? Porque é levantado pastor porque conhece a escritura? Não, porque se sujeita à igreja, às vontades da igreja, porque aceita a doutrina da igreja, a maneira como a igreja conduz. É por isso que ele é levantado pastor, porque se ele lesse a escritura e ele falasse, olha, não concordo com isso aqui, ele seria levantado pastor de imediato? Claro que não. Então hoje a gente vê também que em cada esquina tem uma igreja. A pessoa se converteu hoje, leu a Bíblia, já se acha no direito de abrir a sua igreja ali na esquina. Não tem estudo, não tem preparo, não é experimentado na palavra de Deus, como o próprio Paulo ele fala que para ser diácono tem que ser experimentado na palavra de Deus. Não pode ser aquela pessoa neófita que é recente na igreja. O que é um neófito? O neófito é a pessoa que é recente na igreja. Ela chegou faz pouco tempo, entendeu? Se batizou, se converteu? Se converteu, mas não é experimentada, não tem estudo, não tem preparo, não passou por provação, não passou por luta. Então a gente tem essa diferença aqui, ó. E outros aqui evangelistas e outros pastores e doutores. Não vamos entrar em detalhe aqui porque é tema para outro estudo. Não vamos desfocar muito, vamos voltar para o texto. Então, se Jesus falou, cuidado que ninguém vos engane, é porque sim corria o risco de pessoas estarem falando, pregando erroneamente acerca da vinda de Cristo. Se Cristo falou, então tome cuidado. Não sou eu que estou falando, é Cristo que está dizendo, eu sou. Quando eles dizem, eu sou o Cristo, eu sou ungido, ou seja, eu sou capacitado, eu sou preparado por Deus, eu fui mandado, eu fui enviado do Senhor, assim diz o Senhor, muitos falam assim diz o Senhor, e por aí vai. E enganaram a muitos. Então, se vai enganar a muitos, cuidado, você pode estar sendo enganado, né? Então, vamos dar continuidade à próxima resposta aqui. E que sinal haverá da tua vinda? É outra pergunta que os discípulos fizeram e Jesus vai estar respondendo logo aqui abaixo. Mas antes disso, vamos ler aqui no verso 9. Então, o que está dizendo? No verso 9 ele diz, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste
Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. O que Jesus está falando aqui, nesse verso 9? Ele está falando do Apocalipse, da grande tribulação, ou quando estivesse perto da sua vinda? Não. A gente vai entender isso aqui no próximo evangelho. Veja só o que está escrito aqui. É o mesmo texto, só que aqui tem mais detalhes. Olha só como ele diz. Depois de dar as instruções acerca dos falsos profetas que vão estar pregando coisas que não devem a respeito da vinda de Cristo, aí ele diz assim, então não fique preocupado com isso não. Haverá guerra, rumores de guerra, todas essas coisas vão acontecer mesmo. Vai ter fome, vai ter tribulação. Isso é tudo o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas. Do que ele está falando? Ele está falando para ele se voltar para a época presente dos discípulos, dos apóstolos, como se Jesus estivesse falando, olha, não se preocupe com essas guerras, com esses rumores de guerra, de tribulações, não se preocupe com isso, se preocupe com a época presente. Sabe por quê? Porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados perante reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então, isso aqui, Jesus fala para eles se preocupar com o momento presente, porque sim, eles seriam entregues aos concílios. Todos os apóstolos, aconteceu isso aqui, eles foram entregues aos concílios e às sinagogas, eles foram açoitados, né? E eles foram apresentados perante presidentes e reis. Se você ler lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver que isso tudo aqui aconteceu por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiro pregado em todas as nações. Importava que eles pregassem o evangelho. Por quê? Porque naquele tempo o que prevalecia era a lei, era a antiga lei, e os gentios viviam da maneira que eles bem queriam. Então era necessário pregar o evangelho. Então os apóstolos tinham que se apresentar mesmo aos concílios, iam ser açoitados, iam ser atribulados para pregar o evangelho. Aí ele falou, então, quando pois vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis. Mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiado por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Vê aqui? A gente pensa que isso aqui é da grande tribulação, mas não, isso aqui sempre aconteceu. Os familiares entregavam aquele que se convertia. Se você estudar um pouquinho a história do cristianismo antes da Igreja Católica, na verdade Roma, antes de Roma oficializar o cristianismo, que se tornou a Igreja Católica, né? Antes disso, um membro da família se convertia naquela época e eles entregavam a morte mesmo. Se você assistir aquele filme, o filme de Santa Bárbara, por exemplo, não julgue o filme pela capa. O filme é muito bom, mas não julgue o filme pela capa, porque foi um filme produzido pela Igreja Católica. Ponho eu, por isso levo o nome de Santa Bárbara. Mas se você assistir o filme, você vai ver que é um filme que retrata o cristianismo antes de Roma adotar o cristianismo como a religião oficial. Então é muito interessante, você vai ver que eles entregavam mesmo um parente à morte, entendeu? Eles entregavam, podia ser o pai, podia ser o filho, eles entregavam, faziam morrer mesmo. E por conta disso, eles odiavam a religião cristã. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, não importa a época, não importa a situação e a condição. O que Jesus sempre manda mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, aqui ele se voltou para a época presente. Nós vamos para o próximo evangelho, para que a gente possa concluir. Então, mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós. Tá vendo aqui? Ele voltou, ele está falando aqui de um futuro, mas aqui ele volta para a época presente, daquele momento, para que eles pudessem se preocupar com o que estava para acontecer a eles, e não ao futuro, que ainda ia demorar muito, né? Então, mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome, e vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, né? E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência
paciência possuir as vossas almas. A gente não deve temer porque Deus protege e às vezes morre, sim, às vezes tem que morrer e matarão alguns de vós, aqui ó, tá escrito. Então a gente não deve temer o apocalipse, não devemos temer o futuro. Claro, a gente se preocupa, mas a gente tem que confiar que Deus vai livrar muitos. Alguns também vão morrer, sempre foi assim e não vai mudar. Às vezes alguns têm que dar a vida. Quem perder a sua vida por causa de Jesus, achá-la-á, e quem salvar a sua vida, perdê-la-á. Jesus falou: não temais aqueles que podem fazer perecer o corpo, não podem matar a alma. Então você tem que temer muito mais aquele que pode fazer perecer os dois, tanto o corpo quanto a alma, né? Todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Aqui ele se voltou para a época presente. Não era ainda essa resposta aqui: que sinal haverá da tua vinda? E aqui em Lucas 17, no verso 25, a gente tem a passagem que é parecida com as que a gente viu anteriormente. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração, né? Porque aqui Jesus está falando dele, né? Que ele há de vir naquele grande dia, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Ou seja, ele está voltando para a época presente, falando tanto dos discípulos, que eles iam sofrer aquelas perseguições, aflições, se apresentar diante dos reis, né? E também Cristo aconteceria algo parecido. Ele seria reprovado, né? Ele ia padecer muito e ser reprovado por esta geração. Ou seja, aqui já não tem muitos detalhes de quando Jesus volta à presente situação para estar falando. Já não tem muitos detalhes. Aqui é só fala de Jesus. Nos outros evangelhos fala dos discípulos, né? Então a gente vê aqui, confirma que ele está voltando para a época presente para falar das aflições que eles mesmos passariam e nós vamos passar as nossas, né? Cada um com sua aflição, cada um no seu tempo. Todo mundo vai passar. Naquele tempo, os cristãos também passaram muito aperto. Não foi fácil não, né? Naquela época eram muitos violentos e muitos cristãos morreram e outros fugiram, outros viveram escondidos para não ser mortos. Foram dias difíceis também. Por que que eles passaram esses dias difíceis e nós não vamos passar por um acaso? Somos melhores do que eles? Eu acho que não, viu? Então vamos estudar até o final para a gente compreender isso. Então agora é que vem a resposta, ó. Então, qual é os sinais da vinda de Cristo? O sinal que haverá da tua vinda. Quando tiver estes sinais, aí sim você pode acreditar que está perto. Aí sim você pode ter certeza que está perto a vinda do Senhor. Não é o fim ainda. E do fim do mundo. Veja a outra pergunta. E do fim do mundo. Ele vai dar a resposta quando realmente estiver perto do fim do mundo. Mas aqui é quando ainda está perto, mas ainda não é o fim. Então, qual é a resposta que Jesus falou dessa terceira pergunta? Da segunda pergunta, perdão. Então a resposta é essa: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Novamente, ele está dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Fim de quê? Do que ele está falando? Fim do que, afinal de contas? Que perseverar até o fim. Que fim ele está falando? O fim do mundo, meu amigo. Aquele que perseverar até o fim do mundo será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim, entendeu? Então, aqui é um sinal evidente: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, em que situação a gente se encontra hoje, atualmente? Aqui, ó, esses textos se encaixam perfeitamente na nossa condição atual. Muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitas igrejas de todo tipo, com nomes esquisitos, com doutrinas estranhas, uma doutrina mais estranha do que a outra, pessoas caindo e dizem ser o Espírito Santo, pessoas caindo, desmaiando, pessoas girando que nem um peão, né? Então virou uma loucura. Pessoas falando em línguas estranhas, né, dizendo ser manifestação do Espírito Santo sem ser. Uma pessoa que não consegue pregar, fazer uma pregação sem falar uma língua estranha, quer dizer, ela fala mais em língua estranha do que prega. Ela não consegue falar uma frase sem falar uma língua estranha, cara. Paulo falou pra gente falar palavras compreensíveis. As línguas estranhas é um sinal para os de fora e não para os crentes. Então, se você fala desse jeito, eles vão dizer o quê? Que você tá louco.
eles vão dizer que você está maluco, que você é louco, né? Se você não falar palavras compreensíveis, quem vai entender? Virou uma loucura, né? É tudo gospel agora, é balada gospel. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E enquanto isso, a iniquidade se multiplica. Tanto dentro da igreja a gente está vendo tanto escândalos, quanto fora da igreja. Então é escândalos, é iniquidade se multiplicando. E por que isso? Porque hoje tem a tecnologia, né? Hoje tem a tecnologia que ajuda a multiplicar a iniquidade. Uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo, tiram foto, jogam no instante, compartilham daqui a pouco, em questão de segundos, minutos, já está espalhado no mundo inteiro a iniquidade. E com isso, o amor de muitos esfriando, e poucos são aqueles que perseveram até o fim. São poucos os que não se deixam levar pela multiplicação da iniquidade. E ele disse, aquele que em meio a tudo isso perseverar até o fim é que será salvo. Guarda bem essa palavra aqui, ó, perseverar até o fim será salvo, entendeu? Vamos futuramente, nos próximos vídeos, no decorrer desse estudo, nós vamos falar ainda um pouquinho também sobre esse perseverar até o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Em meio a tudo isso, ainda assim o evangelho está sendo pregado, seja por contenda, seja por fama ou de fama, seja por ganância, por dinheiro, o evangelho está sendo pregado, entendeu? Não vai ter desculpa. Ah, eu não sabia. Sabia sim, porque mesmo com tudo isso, o evangelho está sendo pregado, ok? Né? Então, vamos para o próximo texto aqui. Você vê que em Lucas não vai ter essa passagem, né? Essa segunda resposta da segunda pergunta que os discípulos fizeram. Próximo vídeo vamos estar falando da última pergunta. E o fim do mundo vai ser quando? Eu sei que aqui já está próximo. Quando eu ver essas coisas acontecendo, falsos profetas, apostasia do último tempo, já ia esquecendo. Isso, qual é a apostasia dos últimos tempos que Paulo fala? A apostasia dos últimos tempos. A apostasia é deixar a fé? É deixar a religião? Não. A apostasia é você continuar na sua religião, mas você, aparentemente, naquela fé em Deus, pregando, falando de Deus, mas através de doutrinas erradas, doutrinas estranhas, né? Doutrina de demônios, pregações totalmente errôneas, erros grosseiros de interpretação, né? Usando a palavra como bem entender para defender coisas da igreja, doutrinas, o jeito da igreja, o jeito de comandar, de liderar e de fazer a obra. Usam a palavra para defender os próprios conceitos, não o da Bíblia. Lembra que Jesus falou das tradições? Cuidado com as tradições humanas, os ensinamentos de homens. Essa é a grande apostasia. Nós vivemos o período da grande apostasia que falou Paulo, e é tema também vamos estar estudando a grande apostasia que Paulo fala aqui, ó, em Tessalonicenses. Paulo vai estar falando essas coisas e a gente vai estudar. Será aqui base dos próximos estudos aí, né, dos próximos vídeos dessa série de estudos sobre o arrebatamento, ok? Então é isso. Essa aqui é a grande apostasia de que falou Paulo, né? Apostasia é isso. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Se estão enganando a muitos, então há aqui uma grande apostasia. Se as pessoas estão deixando o verdadeiro evangelho, o evangelho que é simples, é fácil de compreender, não tem toda essa bagagem que estão trazendo atualmente, todas essas loucuras, fantasias. Paulo fala que muitas coisas são fantasias, são fábulas, estão pregando fábulas, coisas que nunca vão acontecer, né? Estão iludindo as pessoas com promessas que nunca irão acontecer, que Deus não prometeu. Ah, mas tudo é possível ao que crê. Se tiver fé em Deus, a palavra é se. Tem um se ali, já coloca uma dúvida. Se tem um se ali, já coloca uma dúvida. Se tiver fé em Deus, pedireis o que quiser e será feito. Mas aí é que está a condição. Se tiver, às vezes você não tem essa fé toda em Deus, você só tem a emoção, a disposição de querer algo. Querer nem sempre é poder. A fé, ele é o autor. A Bíblia fala que ele é o autor. Jesus é o autor, né? Você vai ver Hebreus capítulo 12. Lá no texto, você vai ver que ele é o autor e consumador da fé. Ele que dá tanto o querer como o efetuar. Então, se ele não deu a fé nele mesmo, não adianta forçar, que não vai acontecer, não adianta. Tudo é segundo a vontade de Deus. Lá em João, Cartas de João vai dizer, se a gente pedir algo que é da vontade de Deus, ele dará. Agora, se não for da vontade de Deus, ele não vai dar, porque vai fazer mal a você, né? As bênçãos de Deus, ela enriquece, ela não acrescenta dores. Vivemos no tempo das loucuras gospel. Então, muito cuidado.
examine você mesmo, passe a estudar mais a Escritura, para que você não seja enganado, porque eu já fui enganado, né? E passei a estudar a Bíblia. E quem estuda não vai ser enganado. Não é para você viver com raiva das igrejas, não é para você brigar contra as pessoas da igreja. Simplesmente descubra a verdade. Agora, o joio vai crescer junto com o trigo. A palavra diz que o joio cresce junto com o trigo. E não adianta você querer tirar o joio agora, porque se você tirar o joio, vai danificar o trigo. Então deixa, porque Jesus falou que os anjos, eles querem tirar. Lá na parábola você vai ver do joio do trigo, você vai ver que os anjos, eles desejam tirar o joio. Mas o Senhor fala, ó, se vocês tirarem o joio agora, vai danificar o trigo. Então deixa eles crescerem até a consumação do século. Deixa eles crescerem até a colheita. Quando chegar o dia da colheita, vão separar e vão fazer lá os feixes com o trigo e com o joio. E o joio vai ser lançado no fogo. E o trigo vai ser separado. Mas é bom estar com os olhos abertos para que você não seja contado com o joio, né? Seja contado com o trigo, não com o joio. Então é isso aí. Vamos ficar por aqui. E no próximo vídeo vamos estar falando o fim do mundo. Aí sim, são dois sinais. É um sinal que a gente entra no Apocalipse de verdade. É um sinal para que a gente possa entrar. Iniciou o Apocalipse. É um sinalzinho que Jesus falou. Um sinal muito específico que Jesus falou. E quando for o fim do mundo, tem outro sinal também, que acontecerá o arrebatamento. É preciso estes dois sinais. Sem esses dois sinais não tem arrebatamento, ok? Porque Jesus não pode, Deus, não vai atropelar a palavra dele apenas para satisfazer umas pessoas que querem um arrebatamento. É muito bom o arrebatamento. A ideia de arrebatamento, na hora que a coisa apertar aqui, antes da coisa apertar, é muito bom, é muito legal. Gosto muito da ideia, mas a Bíblia não fala isso, a Bíblia não dá essa ideia, né? E por medo, eu possa querer acreditar que a gente não vai passar por um apertozinho aí no Apocalipse, né? Quem dera fosse assim, mas não vai ser, ok? E nós vamos entender o porquê. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, me desculpa aí pela demora, tenha paciência, é um estudo, não queira as coisas rápido demais, porque você não aprende. Então, é um estudo, tenha paciência, assista, né? Se você chegou até aqui é porque você está realmente disposto a aprender e está pacientemente assistindo, né? Então, eu fico por aqui, que Deus abençoe a vocês todos. Então, fico aí, aguarde o próximo vídeo, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.